Leandro Ribeiro Palhares, deixa eu ver, tá aqui, tá. Ele é do Grupo de Estudos em Ciência Espírita, o FVJM e Centro Espírita Casa do Caminho, Diamantina, Minas Gerais. O assunto tratado será Psicologia Espírita, a realização do si mesmo pelo Evangelho de Jesus. Leandro, é com você. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou projetar a apresentação aqui. Apareceu agora? Sim, agora apareceu a tela da apresentação PowerPoint. Perfeito. Bom, como o Pedro já me apresentou, meu nome é Leandro. Eu falo com vocês aqui de Diamantina, centro-norte de Minas Gerais. E vou apresentar aqui uma síntese do trabalho que foi aprovado nesse 8º CONICE a respeito da psicologia espírita. Apenas para contextualizar a todos, né? É um estudo que eu apenas estou em fase inicial. Comecei, inclusive, por ocasião da pandemia. Então, há males que vêm para o bem, não é isso? E estou ousando compartilhar com vocês aqui alguns primeiros apontamentos. Pedro, trocou a imagem? Sim, trocou. Pode dar sequência. Muito obrigado. Bom, partindo da temática do evento, né, deste 8º CONICE, Ciência e Espiritismo, eu fui buscar o que mais de básico nós temos no Espiritismo, que é Allan Kardec, que já asseverava no Livro dos Espíritos a constituição de uma ciência espírita. E ciência, para ele, era muito menos do sentido institucional e muito mais no sentido do método, né, da forma como apropria-se e divulga-se e trata conhecimento. Um outro ponto, né, a própria explicação de Kardec a respeito do subtítulo da Revista Espírita, de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a importância do espiritismo também como ciência. Então, como se nota, desde o início da codificação, o espiritismo e a ciência se relacionam, se dão as mãos através de questões psicológicas, né, do que eu coloco aqui como o psiquismo. E aí eu iniciei esse meu trabalho ainda numa parte introdutória do texto que está disponível no sítio eletrônico do CONICE, buscando a etimologia dessas 3 palavras, psicologia, psicoterapia e psiquiatria. E aí, de uma forma conceitual, eu encontro que a psiquiatria é a arte e ciência de diagnosticar, prevenir e tratar as doenças do princípio espiritual do ser humano. A psicoterapia seria o tratamento que busca amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença do espírito, seja ela de ordem física, psíquica, motora, entre outras. Já a psicologia seria o estudo detalhado do princípio espiritual do ser humano. E dessa forma eu me aventei a interpretar essas 3 searas do conhecimento da seguinte forma, né, assim, de modo bem em caixinhas, para uma finalidade didática, talvez muito mais para mim mesmo do que para os ouvintes, né? Então, nessa minha interpretação, a psiquiatria remete-se à reabilitação, ou seja, ela é da competência de curar as doenças do espírito. A psicoterapia se refere especialmente à prevenção, ou seja, né, compete evitar problemas com o espírito, uma espécie de manutenção preventiva. E já a psicologia nos oportuniza uma compreensão ampla e profunda sobre o espírito. E as minhas primeiras reflexões a respeito
dessa busca inicial, eu me vali de uma expressão já muito antiga e usada há muito, inclusive dentro do Espiritismo, que não há doenças, o que há são doentes. E o Evangelho de Jesus, há mais de 2.000 anos, e o Pentateuco kardeciano, há mais de 150 anos, nos ensinam que as doenças orgânicas são um efeito, uma consequência, e que a causa delas, geralmente, são doenças morais do espírito. Daí, mais uma vez, mais um ponto de relação íntima e profunda entre a psicologia e o espiritismo. E quem vem desempenhando esta tarefa, né, de unificar os conceitos dessas diferentes e correlatas áreas do saber, de relevância para a humanidade, é o espírito Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, os 16 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, que apresenta a interação entre o espiritismo e a psicologia analítica, ou psicologia profunda, de Carl Gustav Jung. Então, eu passo agora a fazer um brevíssimo relato da psicologia analítica de Jung. Jung foi um psiquiatra suíço que, em sua última encarnação, nasceu em 1875 e desencarnou em 1961. E, diferente da maioria dos seus colegas contemporâneos, ele tinha a religião como um componente do ser humano. Não a religião institucional e dogmática, mas a noção de um Deus interior, que também nos constitui enquanto ser humanos, logo, enquanto espírito. E aí eu trouxe uma citação direta de uma das obras do Jung, né, a respeito disso. A psicologia não pode prescindir da contribuição das ciências do espírito, sobretudo da história do espírito humano. É sobretudo a história que hoje nos permite coordenar a imensa quantidade de material empírico e reconhecer a importância funcional dos conteúdos coletivos do inconsciente. A psique não é uma coisa dada, imutável, mas é um produto da sua história em marcha. Assim, não só secreções glandulares alteradas ou relações pessoais difíceis são as causas de conflitos neuróticos. Entram em jogo também, em igual proporção, tendências e conteúdos decorrentes da história do espírito. E, numa tentativa de fazer uma brevíssima síntese, né, eu ousei aqui falar da psicologia junguiana em apenas um parágrafo. Né? O espírito, sob a forma do self, precisa do ego no campo da consciência para coordenar todos os esforços adaptativos, a tendência de integrar à nossa consciência conteúdos até então inconscientes, como os nossos complexos, que são correlacionados no inconsciente coletivo aos arquétipos, e sombra e persona, que estão íncitas em nosso inconsciente pessoal, para o desenvolvimento da personalidade, almejando sempre o sentido da individuação. Como se percebe, né, em um único pequeno parágrafo, quantos conceitos, né, quanta complexidade na psicologia analítica. Porém, eu destaco aqui 2 conceitos que se remetem de forma mais direta ao espiritismo. A ideia de self, que é o indivíduo em si, o espírito imortal, que se encontra no inconsciente, abafado, por assim dizer, pela sombra, pelos complexos e travestido na consciência de ego, persona, a nossa personalidade. E a individuação, que para Jung é um processo que visa estabelecer um relacionamento entre o eu e o inconsciente. A individuação é base para o autodescobrimento, recorrendo à melhoria moral, que é nada mais que um princípio do Espiritismo, do Evangelho de Jesus e da psicologia espírita proposta por Joana de Ângeles. E falando na psicologia espírita, a obra de Joana de Ângeles, em relação à série psicológica, constitui-se essencialmente no estudo da alma, portanto, em psicologia. E aí eu trago mais uma vez uma citação direta, né? Tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais, dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos,
as aspirações de beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser na sua larga escalada reencarnacionista. Para a construção dessa nova vertente científica vinculada à psicologia, ou seja, a psicologia espírita, a nobre benfeitora espiritual embasou-se nas seguintes concepções psicológicas. Na própria psicologia analítica, de Carl Jung, né, principalmente com a sua ideia de individuação, na logoterapia, de Viktor Frankl, com a concepção da busca por sentido, na psicossíntese, de Roberto Assagioli, com o reconhecimento dos valores éticos, estéticos e religiosos no desenvolvimento do ser humano, ou seja, o significado que cada um promove à sua própria vida. Na psicologia humanista, de Carl Rogers e Abraham Maslow, com foco na autorrealização, na busca de paradigmas para uma psicologia pautada na saúde e não na doença. E também na psicologia transpessoal, que é considerada dentro da grande área da psicologia como a sua quarta força, com o estudo dos níveis de consciência, desde consciência de sono à consciência cósmica. Daí, um trabalho que eu busquei foi selecionar alguns dos principais conceitos da psicologia analítica de Jung, traduzidos para nós, espíritas, por Joana de Ângeles. Então, para a benfeitora, possuímos a história da humanidade em nós, pois enquanto espíritos, vivemos em outras eras da humanidade, ao longo das encarnações. E é essa história da humanidade que cada um de nós carrega que conceitua-se como inconsciente coletivo. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Então, o somatório de reencarnações nos explica o que são os arquétipos junguianos na linguagem espiritista. Sombra é tudo o que nos é desconhecido pela consciência, e quando não reconhecemos as nossas sombras, normalmente as projetamos nos outros. É aquela máxima que Jesus já dizia há mais de 2000 anos. Por que vedes o cisco nos olhos do teu irmão e não vedes a trave no vosso? Self, para Joana de Ângeles, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. E, por fim, a individuação. É o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Esse processo pode dar-se naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. Graças a essa conquista, é possível separar a personalidade individual do coletivo, ao tempo em que se adquire consciência de responsabilidade social e humana por este mesmo coletivo. Assim, por meio da série psicológica, a mentora Joana de Ângeles nos apresenta uma bússola, um verdadeiro roteiro para o nosso autoconhecimento e autorrealização, baseado na busca pela progressão moral e tendo no amor um método e terapêutica inefáveis, bem como sempre foi o Evangelho de Jesus. Para finalizar essa apresentação, eu busquei 3 citações, uma da Psicologia Analítica, de Carl Gustav Jung, outra de Allan Kardec, do Espiritismo, e outra, por fim, de Joana de Ângeles, da Psicologia Espírita, justamente para sintetizar essa relação íntima, profunda e necessária entre ciência e espiritismo com a psicologia espírita. O objetivo da vida humana é servir a Deus através do desenvolvimento da consciência. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus,
desenvolve-se de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Digo que todas as citações aqui apresentadas estão descritas de modo completo, né, no texto que está disponível, né, no sítio eletrônico do CONICE. Agradeço a oportunidade de aprender com vocês aqui no dia de hoje e principalmente pela ação muito positiva da organização e continuidade deste evento. E me coloco à disposição para conversarmos, não só no dia de hoje, mas daqui em diante, no meu endereço eletrônico institucional que aqui aparece. Muito obrigado.